Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho numa das figuras mais emblemáticas e, vamos ser sinceros, mais temidas das religiões afro-brasileiras. Exu Caveira. Com certeza uma das mais temidas. Recebemos um material riquíssimo sobre ele, sabe? É uma coleção de histórias, descrições e até um relato que seria em primeira pessoa de um dos espíritos da falange. O que é fascinante. E a nossa missão aqui é atravessar essa imagem do esqueleto de capa preta para entender a história, a função e a complexidade toda dessa força espiritual. E olha, é uma missão importante. A figura do Exu Caveira é um caso clássico de como um arquétipo assim super poderoso pode ser simplificado, distorcido. Totalmente. O que essas fontes permitem é justamente desmistificar isso. A gente vai olhar para a organização, para a hierarquia e para o propósito que existem por trás de uma imagem que à primeira vista foi feita para chocar, né? Ok, vamos analisar isso então. A imagem é realmente o ponto de partida de tudo. Um esqueleto, às vezes com foice, sempre com um ar sombrio. A personificação da morte para muita gente. Exato. Mas a primeira coisa que os textos deixam claro, e que já muda tudo, é que Exu Caveira não é um cara. Exatamente. Esse é o conceito mais fundamental para começar. Não estamos falando de um indivíduo, mas de uma falange. Uma falange. Pensa nisso como uma legião, uma equipe de espíritos que trabalham sob o mesmo nome de guerra, por assim dizer. Eles compartilham uma vibração, uma missão. Então, o primeiro passo é parar de pensar em o Exu Caveira e começar a pensar nos Exus Caveira. Eles são, na essência, guardiões. E um dos textos aponta uma coisa que me surpreendeu, que é o preconceito com a imagem do esqueleto existir até dentro dos terreiros, sabe? Com consulentes menos experientes. Pois é. Eu imaginava que os próprios adeptos já teriam superado essa primeira impressão. Mas o arquétipo da morte é universalmente poderoso, né? E assustador. É difícil se desvencilhar da imagem do ceifador que está no nosso imaginário. Verdade. Por isso é tão crucial explicar que, nesse contexto, a caveira não simboliza o fim. Ela simboliza o que resta quando todo o resto, toda a matéria, se vai. Ah, interessante. É a estrutura, a essência nua e crua, o desapego total do que é supérfluo. Então a imagem que causa medo é, na verdade, um símbolo de pureza espiritual, de certa forma. A essência que permanece. Precisamente. E isso se conecta direto com a função principal deles, que os relatos descrevem de forma bem consistente. Guiar almas que acabaram de fazer a passagem, ajudar no desencarne e também atuar como uma equipe de limpeza energética. O trabalho deles começa exatamente onde a vida material termina. E é aqui que fica realmente interessante. Para entender quem são esses guardiões, as fontes nos dão duas histórias de origem muito diferentes. A primeira leva a gente para o Egito, por volta de 700 depois de Cristo. A história de Próculo é uma narrativa com ares de tragédia épica. Totalmente. Próculo era um homem de um vilarejo pequeno, que passou a vida juntando riquezas para poder pagar um dote e se casar com a mulher que amava. Mas, na véspera de fazer a proposta, o próprio irmão o trai. Nossa. Pega todo o dinheiro e se casa com ela. A traição familiar só o começo do drama, então. É o que coloca a história em movimento. Sim, porque a coisa escala de uma forma trágica. A aldeia de Próculo era próspera, mas pequena. Povoados vizinhos, com inveja, se unem e atacam. É um massacre. Que horror. Sobreviventes, incluindo Próculo, já sem família, sem amor, sem nada. Cheios de ódio, eles tentam um contra-ataque. Um ato de desespero, imagino. E, sendo um grupo menor, eles são rapidamente derrotados, capturados e, segundo a lenda, queimados vivos. Todos juntos. Um fim horrível, mas é aí que a história vira a chave. É o ponto de transformação. Segundo essa tradição, são esses 49 espíritos forjados nessa morte coletiva e traumática que dão origem à falange principal de Exu Caveira. Faz sentido. A história explica perfeitamente a natureza de legião da entidade. E também faz sentido eles vibrarem na energia de Omolu, o orixá ligado à terra, a morte como passagem, a cura. Eles passaram pela pior dor para depois aprender a curar a dor dos outros. Uma história de trauma coletivo que vira missão. Mas a segunda narrativa
Essa é ainda mais pessoal, mais visceral. É um relato em primeira pessoa, atribuído a uma entidade chamada Exu João Caveira. E ele não ameniza nada. Essa história é de uma intensidade brutal. Ele começa dizendo que foi nomeado Exu há 2 milênios, depois de uma vida como um pecador miserável. É uma jornada de queda e redenção que parece tirada de uma mitologia antiga. Ele era um líder tribal, um homem poderoso. E feliz, pelo que parece. Tinha uma esposa que estava grávida, mas o sacerdote da tribo decreta que o feto precisa ser sacrificado para acalmar o deus da tempestade. Meu Deus! E ele, claro, se recusa. Então, numa noite, um grupo de homens, incluindo o sacerdote, invade a casa dele. O relato aqui é pesado. Eles violentam a esposa, o que causou aborto, e pegam o feto para o sacrifício. Espera, isso é de uma crueldade inimaginável. A traição aqui é uma violação do sagrado, da família, da vida. Não é de se espantar o que vem depois. Exatamente. O gatilho para a queda dele é uma dor que pouca gente conseguiria suportar. A história faz questão de mostrar que ele não era um monstro, ele se tornou um. Ele mesmo diz no relato: meu peito se encheu de ódio e eu nada fiz para contê-lo. E a partir dali, ele se torna a própria vingança. Ele caça e mata um por um todos os agressores. E não para por aí. Ele mergulha numa espiral de violência, monta um bando, vira um saqueador, destruindo aldeias inteiras, vivendo pelo ódio por anos, até que ele aceita um contrato para matar um faraó. E aí que ele morre, né? Sim, morto pelos guardas do palácio. E ao morrer, ele mesmo reflete com a frase: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aqui a história toma um rumo que eu achei fascinante. Ele não vai para um inferno de fogo e enxofre. A fonte descreve o que ele chama de o inferno da própria consciência. Ou seja, o castigo não é externo. É um mergulho nos próprios atos. É ele contra ele mesmo. Isso me parece muito mais aterrorizante e, assim, muito mais profundo. Sem dúvida. É um estado mental, espiritual, de sofrimento autoimposto. Ele é forçado a reviver cada atrocidade, a sentir a dor que causou, a encarar o monstro que se tornou. É uma visão muito moderna sobre karma e consequência. É nesse ponto, no fundo do poço, quando não resta mais nada, que ele consegue emitir um único pedido de socorro. E é aí que um cavaleiro imponente aparece para resgatá-lo. E esse cavaleiro se revela como sendo o Exu Tatá Caveira, uma entidade de hierarquia superior. O resgate, porém, não é um perdão mágico. Não mesmo. É o começo de um longuíssimo processo de reeducação. João Caveira relata que passou o que seriam séculos como escravo de Tatá Caveira. Ele usa essa palavra escravo? É forte. Ele aprende a obedecer, a realizar tarefas nos planos mais densos, a limpar a sujeira espiritual que ele mesmo ajudou a criar um dia, e lentamente ele começa a redescobrir o amor pela criação, o respeito pela lei. Ele diz que levou pelo menos 100 anos nesse treinamento antes de poder ser nomeado Exu. Nossa, 100 anos? E para ser nomeado, as regras que ele teve que aceitar são muito claras e revelam a estrutura desse universo espiritual. O relato diz: amor ao Criador e às suas leis, fidelidade, obediência e estudo contínuo. Isso mostra que não é um reino do caos, entende? Pelo contrário, é um sistema com propósito, com leis e com um caminho de evolução. Ok, então a gente tem essas duas histórias incríveis, uma de vingança coletiva que vira missão e outra de redenção pessoal profunda. Mas como isso se traduz no trabalho deles hoje? Qual é a missão ali, naquele momento? Ótima pergunta. As fontes conectam essas origens diretamente à atuação deles. A missão principal, como falamos, é auxiliar no desencarne. Por terem tido mortes tão violentas, eles entendem o apego, o medo, a confusão desse momento. Entendi. Eles ajudam os espíritos a se desprenderem do corpo, dos bens, das mágoas. E eles atuam no que é chamado de linha da esquerda. Certo, esse é um termo que aparece bastante, linha da esquerda. Para quem não é familiarizado, o que isso significa na prática? Simplificando muito, a gente pode pensar em duas grandes linhas de trabalho. A direita lida com energias mais sutis, mais etéreas. A esquerda, onde Exu e Pombagira atuam, não é maligna como o nome pode sugerir. Certo. Pelo contrário, é a linha de frente.
Eles lidam com as energias mais densas, mais terrenas. São eles que limpam magias negativas, que protegem o terreiro, que resolvem problemas mundanos. É um trabalho pesado, direto e absolutamente essencial. Entendi. Eles são os operadores especiais, que vão para o campo de batalha mais denso. E o relato de João Caveira faz uma distinção interessante, né? Ele diz que seu trabalho passou a ser na Calunga. Sim, Calunga é um termo para cemitério, mas ele descreve não como um lugar de morte, mas onde a vida se transforma. Ele cuida dos mistérios da geração e do renascimento ali. E ele diferencia o trabalho dele do trabalho do tutor, Tatá Caveira, que atuaria nos 7 campos da fé, um âmbito muito mais amplo. Isso mostra que, mesmo dentro da falange Caveira, há especializações. E essa ideia de especialização se expande. Um dos textos menciona a pombo-gira Rosa Caveira, que atua nos mistérios do coração e do amor, mas dentro da mesma família dos Caveira. Exato. Pense numa grande corporação. Caveira é o nome da empresa. Tatá Caveira talvez seja o CEO. João Caveira é o gerente de um departamento específico. Rosa Caveira cuida do RH emocional, digamos. E há muitos outros. A lista é longa, né? É longa. Um dos materiais chega a listar 49 nomes da falange para ilustrar essa diversidade. Exu Caveirinha, Exu 7 Catacumbas, Exu do Lodo, Exu Zé Caveira. Isso reforça a ideia de que caveira é uma bandeira, uma identidade de trabalho. Sim. E os textos também entram em detalhes práticos, como as oferendas. Falam de cachaça, charutos, bifes. Sim, mas com um aviso muito, muito importante, que é reforçado várias vezes. Qual? Essas oferendas só devem ser feitas com orientação de um sacerdote ou quando solicitadas diretamente pela entidade. Não é algo para se fazer por conta própria, sabe? É um alerta sobre responsabilidade e respeito. Faz todo sentido. E essa dualidade da figura do Exu Caveira parece se refletir nos médiuns que trabalham com ele, não é? As fontes os descrevem como teimosos, de personalidade forte. Exato, mas ao mesmo tempo alegres e brincalhões. É quase como se, por lidarem com uma energia tão séria, tão ligada à disciplina, eles desenvolvessem um contraponto, uma necessidade de trazer leveza, de rir da vida. O equilíbrio. Talvez seja o equilíbrio que o próprio João Caveira teve que encontrar para sair do seu inferno de ódio. E para quem se interessa, as datas de celebração mencionadas são o dia 14 de novembro e todas as segundas-feiras. Então, fazendo um balanço de tudo que a gente viu, a imagem do esqueleto, que começa como um bicho-papão, se revela um símbolo da essência espiritual. Isso. O Exu Caveira não é um demônio, mas uma legião de guardiões com hierarquia e missão. E suas histórias de origem não são contos de terror, mas jornadas complexas de queda e, no fim, de uma redenção conquistada com muito trabalho. A palavra-chave é transmutação. A figura do Exu Caveira, especialmente na jornada do João Caveira, é a personificação disso. Ele nos mostra que mesmo do mais profundo inferno da consciência, da dor, do ódio, existe um caminho de volta. Um caminho de volta. E esse caminho passa pelo serviço, pela obediência a leis maiores e, fundamentalmente, pelo amor. O relato dele termina com uma frase de uma simplicidade poderosa. Se foi por amor que todo Exu foi salvo, então o amor é bom. Uma conclusão surpreendente e muito bonita, considerando a imagem sombria com que a gente começou essa conversa. Sem dúvida. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. As fontes nos apresentam um sistema espiritual complexo, com leis, propósitos, uma lógica interna. Independentemente da crença de cada um, essas narrativas sobre justiça, redenção e principalmente sobre essa ideia de um inferno da própria consciência nos convidam a pensar. Pensar no que exatamente? O que essas histórias, vindas de uma tradição tão rica, podem nos ensinar sobre o peso e as consequências dos nossos próprios atos de ódio e, no caminho inverso, sobre o imenso poder transformador que existe no serviço, no perdão e na busca por um propósito maior que nós mesmos.